Eu estava ali desde cedo, quando comecei a me arrumar. Eu estou muito emocionada. Inclusive agora, porque assim, toda vez que eu pego esse microfone, eu tenho vontade de agradecer. Porque desde que nós idealizamos esse projeto, nós pensamos nisso, a gente sentou, orou, entregou para Deus. Eu não sei no que vocês acreditam, mas eu vou falar das minhas crenças. E a gente entregou para Deus e pediu que Ele usasse esse momento realmente para tocar a vida de vocês e para transformar do jeito que vocês precisam. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e já senti toda a energia e todo mundo motivado e todo mundo olhando para o mesmo lugar. Então, a minha gratidão é imensa a vocês, a Deus, por confiarem na gente, por estarem aqui hoje. Obrigada. Eu acho que o pessoal está tentando organizar ali, mas durante todo o evento, todo mundo falou sobre constância, falou sobre a importância. Vocês estão aqui porque entendem a importância de estar no Instagram, entendem o mundo de possibilidades que o Instagram representa. Mas a gente precisa começar de um lugar. A gente precisa entender que tipo de criador é você. Porque, certo, a gente precisa de constância. Isso é inegável. As meninas estavam certíssimas. Mas você consegue estar no Instagram todos os dias com intencionalidade, fazendo bem feito, porque é isso que de fato importa. Porque se você não consegue e você está ali subindo conteúdo, colocando coisas que não comunicam ou que não falam às pessoas como você gostaria, então acaba que você está ali mais um no mar de pessoas que a gente tem no Instagram jogando conteúdo ali, você vai ser mais um. Então, por isso, a importância de você entender que tipo de criador você é. Você pode ser o tipo de pessoa que está no Instagram, que quer crescer, quer alcançar mais pessoas, cada vez mais pessoas. Você pode ser essa pessoa que quer levar o seu projeto realmente para o mundo. Ou você pode ser aquela pessoa que está no Instagram para se posicionar, para ganhar mais autoridade, para que as pessoas te conheçam e para ter ali uma base. Uma coisa nem outra está certa ou errada. São caminhos diferentes. E para esses caminhos diferentes, a gente vai traçar estratégias diferentes. Tá. Essa parte a gente já falou. Mas assim, você entendeu que. Vamos começar por esse caminho. Você entendeu que você não é nenhuma Virgínia. Você não está ali, não quer ficar o tempo todo no Instagram mostrando seus filhos, mostrando sua rotina o tempo inteiro, mostrando tudo isso. Você entendeu isso. E aí, inclusive a Aline estava falando comigo mais cedo sobre as pessoas querem muito entender se você fica no perfil pessoal, se você abre um outro perfil profissional, o que você faz quando você começa um negócio ou quando você quer levar o seu negócio para o digital. Gente, tudo isso vai depender de que tipo de criador é você. Thaísa, por exemplo, é uma pessoa super para fora, super expressiva. Então, faz mais sentido que o perfil profissional e o perfil pessoal dela seja o mesmo. Mas eu já sou uma pessoa mais introvertida, eu já sou uma pessoa mais tímida. Tem coisas que não faz sentido para mim compartilhar no perfil profissional. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me forçar a fazer isso? Não tem porquê. Mas a gente tem que entender que o Instagram ele é uma plataforma, como já foi falado aqui, de relacionamento. As pessoas não querem ficar vendo você vender, 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 porque isso não conecta com ninguém. Porque a gente tem que. A gente vai chegar lá. E aqui, quando você entende que você não é a pessoa que está o tempo todo, não está mostrando a sua vida o tempo inteiro, você tem que entender que talvez se você não consiga a constância que você gostaria, você tem que entender que quando você aparecer, você precisa gerar um conteúdo de valor. E por conteúdo de valor, eu não estou falando de você pegar tudo que você aprendeu, que você aprende na faculdade ou no seu negócio, a parte mais técnica, você não vai pegar isso e transcrever para o Instagram. Não é isso. Quando eu falo de conteúdo de valor, eu estou falando sobre intencionalidade. E aí, acho que vocês escutaram isso aqui algumas vezes. Quando a gente fala de intencionalidade, estou falando sobre, poxa, eu quero contar uma história hoje. Vocês aprenderam com Camila como contar uma história.
quero contar uma história, aconteceu alguma coisa interessante comigo. Eu quero trazer isso para o Instagram, eu quero contar para as pessoas. Mas qual é a intenção por trás disso? Você tem um produto, você vende esse produto ou serviço. Então, aconteceu alguma coisa e você quer trazer isso para o Instagram. Como você pode trazer o seu produto ou serviço como sendo uma solução para aquele problema? E aí, porque o que acontece? As pessoas, elas se sentem identificadas. Você consegue gerar identificação com as pessoas através do seu dia a dia. Tudo, nenhuma experiência individual. As pessoas, elas vão partilhar das experiências com vocês. Vocês só precisam falar sobre elas de uma maneira que seja atraente. Então, contar a história mesmo. Ao invés de você jogar lá um conteúdo solto, você conta uma história sobre ele. Traz isso para o seu dia a dia, traz isso para você. Ou conta a história de alguém que está com você, ou do seu cliente, ou alguma coisa que isso já gera mais identificação. E você faz isso com intencionalidade. Então, quando você for contar uma história, pense no resultado final. Para onde você quer direcionar as pessoas? Você direcionando as pessoas, você vai aparecer e vai conectar com elas, vai impactá-las de alguma maneira. E aí, quando a gente fala de impacto, a gente fala de muitas pessoas postam o tempo inteiro no Instagram. Para você trazer a atenção das pessoas para você, você precisa impactá-las de alguma forma. E aí, quando a gente fala de impactar, fica meio difícil, né? Poxa, eu sei que eu tenho que impactar, mas como eu posso fazer isso? E aí a gente tem que pensar em algumas coisas. A primeira é que qualquer rede social, a gente está falando do Instagram, mas qualquer rede social, ela é baseada no comportamento humano. Imagina, você tem uma pessoa, você conhece alguém, e sempre que você encontra com essa pessoa, ela fala do produto e serviço dela. E é sempre assim. Ela fala do produto, fala do produto, fala do produto. Chega na terceira vez, você não quer conversar com ela. Ela passa de um lado da rua, você muda para o outro. Eu não quero conversar com essa pessoa, só fala disso. Eu não quero comprar isso agora. Não, não quero. Imagina isso no Instagram. É isso que muitas vezes a gente faz. Fala do produto, fala do serviço e só faz isso. Poxa, como eu posso direcionar as pessoas para o meu produto sem, de fato, só falar sobre ele? E aí, eu quero que vocês imaginem comigo. Eu sou super amiga de Laís. E Laís, a gente estava conversando. Inclusive, gente, isso aconteceu. A gente estava num aniversário. E aí, surgiu no momento em que alguém precisava fazer um exame. E Laís estava lá, com uma solução para os problemas. E Laís é uma pessoa que é da roda de amigos. Ela é confiável. A gente está com ela várias vezes, a gente conhece ela. Esse conhecimento gera confiança. E se gera confiança, quando eu preciso do produto ou serviço que Laís oferece, é nela que eu vou pensar. Ou quando você tem alguém que você conhece e em algum momento você levanta um problema. Poxa, eu estou precisando tanto de, sei lá, eu preciso de uma mesa. Eu vou fazer um evento e preciso de uma mesa com um coffee break. E aí a minha amiga fala, nossa, mas eu conheço alguém. Eu fui num evento, eu conheço alguém que fez a Paiva, o Xerimbão, fizeram uma mesa incrível, maravilhosa, super incrível. Eu não vou pensar duas vezes, porque é uma pessoa em quem eu confio. Por isso que hoje, digital influencers estão muito em alta no nosso momento no momento que a gente vive da comunicação. Porque as pessoas elas se conectam com pessoas que conhecem. Então, pessoas que conhecem, pessoas que confiam, eu compro delas. E aí, para gerar confiança, a gente precisa pensar em algumas questões. Para gerar confiança, quando você vai se relacionar com alguém, a confiança é gerada a partir de conhecimento. Se a pessoa não te conhece, é difícil que ela tenha confiança em você. Então, para isso, quando a gente traz para o Instagram, e você está no Instagram, é importante que você se posicione. Poxa, eu não quero muito, eu estou aqui em cima do muro, tá bom para mim, eu agrado todo mundo. Não agrada, gente. Não agrada. Você não vai conectar com ninguém de verdade, porque as pessoas não te conhecem.
Então, quando você se posiciona, pode ser para o lado A, para o lado B, para qualquer lugar. Quando você se posiciona, você vai encontrar pessoas que pensam como você. E é isso. Quando você encontra pessoas que pensam como você, elas tendem a te dar mais atenção. E não é tudo sobre isso, sobre tempo de tela? Quando as pessoas te veem ali, te conhecem, confiam em você, têm a mesma opinião, elas vão parar para te ouvir. É sobre isso. Vulnerabilidades. Eu sei que é difícil. E nem todo mundo quer se expor. Mas você não precisa se expor de maneira profunda. Você não precisa trazer as suas vulnerabilidades mais profundas que você leva para a terapia. Você precisa, no dia a dia, no seu dia a dia. O que acontece? Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas a minha vida não é instagramável. Eu não tenho nada para mostrar. Gente, Camila quebrou um sapato e mostrou para todo mundo. Entendeu? É isso. Isso é uma super vulnerabilidade que ninguém mostraria. Então é isso que a gente tem que trazer. Você traz uma vulnerabilidade. Não precisa ser nesse nível, pode ser uma outra coisa qualquer. Mas quando você traz uma vulnerabilidade, com certeza você vai conectar com pessoas que partilham daquela mesma experiência. Erros e acertos. Isso é muito legal, porque quando a gente fala dos nossos erros e acertos, gente, é a mesma coisa. Tudo gira em torno da mesma coisa. As pessoas passam a te conhecer, as pessoas passam a te admirar, as pessoas confiam em você. Porque elas conhecem a sua trajetória. Elas conhecem por onde você passou, no que você errou. Se você errou naquilo, às vezes a gente fica com medo, né? Poxa, eu não vou mostrar no que eu errei. Eu não vou mostrar que eu errei a receita do bolo hoje. Mas todo mundo já errou a receita de bolo. Todo de massa pronta. Já errou. Acontece. Não sei se todo mundo, mas eu já. E é isso. As pessoas te conhecem, confiam em você, compram de você. E sonhos e medos também. Poxa, é tudo sobre conhecimento. É tudo sobre gerar confiança, se conectar. E aí você escolhe os níveis que você quer fazer isso. Eu não quero me expor tanto, mas sempre tem alguma coisinha que para você não é importante, mas que se você postar, outras pessoas vão analisar, vão entender a importância disso e se identificar. Essa que é a palavra, se identificar. Aí aqui essa frase, confio em você, logo paro para te ouvir. É isso, gente. Se eu confio em você, tem muita coisa no feed do Instagram. Se está passando alguém ali que você confia, que você gosta, que você se identifica, você para ouvir. E por isso a importância, e aí a gente volta lá, em gerar conteúdo de valor. E não é só valor, valor de conhecimento, mas é valor de identificação e de conexão. Porque quando você gera sempre conteúdo de valor, as pessoas vão parar para te ouvir. Porque, poxa, eu conheço a Amanda, eu vejo os conteúdos de Amanda. Em algum momento, a Amanda posta uma coisa que não tem nada a ver. Tudo bem. Daqui a pouco, de novo. Da próxima vez, eu não vou parar para ouvir o que a Amanda está falando. Não agregou em nada na minha vida. Não vou parar. Vou arrastar para cima. E o Instagram, o seu Instagram, é uma via de mão dupla. Não adianta você estar ali e abrir um espaço de comunicação com as pessoas e não se comunicar. Então, às vezes, você abre uma caixinha de pergunta, deixa lá, e aí passou uns 2 dias, não tive tempo, não rolou, não vou responder, foi. Aí a pessoa está falando sozinha. Então, do mesmo jeito que às vezes você se sente deixado de lado e falando sozinho, falando sozinha, porque você abre espaço para comunicação e ninguém fala, as pessoas se sentem assim também. Então, é importante dar valor a isso. Então, você precisa tirar tempo para ouvir a sua audiência. Quando você subir um post, subir um vídeo, você vai tirar ali uns 5 minutinhos, assim que você subiu, para atender ali aquelas primeiras pessoas que mandaram mensagem. Você responde as pessoas, responde com uma pergunta, que a pessoa vai responder de novo, vai gerar uma interação. Depois disso, você postou pela manhã. Quando for meio-dia, você faz a mesma coisa. Vai lá no post, vê os comentários, responde os comentários, conversa com essas pessoas. Não é só... Não precisa, se você tem uma interação muito grande, não precisa conversar com todo mundo, mas dá atenção para algumas pessoas. E depois, à noite, você faz isso de novo. As pessoas vão se sentir escutadas, vão sentir que tem um espaço de troca. E isso, gente, é uma coisa que acontece com o tempo. Não é uma coisa que você começa hoje e você vai ter o resultado hoje. Mas você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Não vão falar para ninguém. Mas se precisar,
responde a sua própria caixinha de pergunta. Não tem problema, ninguém vai saber. Responde a sua própria caixinha de pergunta, vai lá, fala com as pessoas. E aí, talvez dessa resposta, alguém comente ali, converse com você, dê atenção às pessoas, porque é uma rede social. E aí... Ai, gente. Agora nós falamos sobre você que não consegue ter tanta constância ou não gosta. E agora nós vamos falar das pessoas para as pessoas que querem realmente vender mais rápido, querem vender mais, querem escalar o seu negócio, querem alcançar mais pessoas, querem se mostrar para mais pessoas. E aí, sim, frequência é muito importante. E aí nós temos esse dado aqui da Meta, que frequência é o fator principal gerador de impacto nas vendas. Ele fica ali cerca de 32%, enquanto os outros ficam 24%, 22% e 12%, sobre posicionamento, alcance e continuidade. Tudo isso é muito importante, mas o mais importante é realmente frequência. Então, você precisa, se você quer escalar o seu negócio, aparecer para mais pessoas, você realmente precisa de frequência. E aí a gente volta no que as meninas falaram. E isso eu vou explicar para vocês por quê. Ó, quando você... Aqui, eu não sei se todo mundo consegue ver, nessa parte do alvo estão os seguidores, público-alvo, e aqui as pessoas que estão fora da sua bolha. Gente, lembrando que vocês podem anotar as perguntas de vocês, porque mesmo que eu não responda ao longo da apresentação, a gente vai abrir um espacinho, se der tudo certo, a gente vai abrir um espacinho para perguntas, tá bom? Aqui. Vamos supor que você faz um post só. Você alcança essa parcela das pessoas que te seguem. Isso no dia. Se você faz 2 posts no dia, você alcança uma outra parcela das pessoas que te seguem. Então, você já alcança. Se você teve um alcance de 40 pessoas e depois 32 pessoas, no total você teve um alcance de 72 pessoas no dia. Se você faz, quanto mais posts você faz, maior é a sua chance de alcançar uma maior parcela de seguidores e também de, às vezes, até alcançar o mesmo seguidor 2 vezes. É pouco provável que o Instagram ele recomende a sua publicação para a mesma pessoa 2 vezes. Isso quando você faz um post fixo ou um carrossel. Mas quando você faz Reels, o algoritmo ele funciona de uma maneira diferente. Então, quando você faz Reels, além dos seus seguidores, ele mostra também para não seguidores. Então, você tem um alcance muito maior. E aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre Reels com vocês. E aí, quando você consegue alcançar uma boa parcela dos seus seguidores, o Instagram, se ele entende o seu conteúdo como relevante, ele mostra para o seu público-alvo que não te segue ainda. Então, ele vai mostrar para pessoas parecidas com as pessoas que interagiram com você, porque ele entendeu o seu conteúdo como relevante, ele vai mostrar para outras pessoas que são o seu público-alvo. E aqui, a gente tem a parte fora da bolha. Porque o que vocês acham sobre viralizar? Todo mundo quer? Como é que funciona? Você quer? A Amanda gritou um quero aqui. O que vocês acham? Todo mundo acha que é legal? Depende? O que você acha, Nath? Por que não sabe? Para quem não escutou a Nath, ela falou que ela é um pouco mais parecida comigo, então, para ela não faz tanta diferença esse alcançar de tantas pessoas, mas a intenção dela no Instagram é vender o produto digital dela. Então, para vender o produto digital de Nath, é importante que ela alcance esse público-alvo. Quando você viraliza, quando você sai da bolha, e aí você alcança pessoas que estão fora, não estão no seu público-alvo, não são seus seguidores, você alcança muita gente. Uma parcela dessas pessoas pode vir como seu público-alvo, como potenciais compradores do seu produto digital, mas pode vir muitas outras pessoas. E aí é que está a questão. Por exemplo, o meu negócio é medicina. Eu sou uma pediatra. Mas aí eu viajei, fiz um vídeo, uma trend, e aí viralizei com essa trend sobre viagem. Só que o meu negócio é outra coisa. As pessoas que viram o meu vídeo e vieram para o meu Instagram, começaram a me seguir,
elas vieram por outro motivo. Elas vieram buscando conteúdo sobre viagem. E aí é que está a grande sacada. Porque quando novos seguidores chegam, o Instagram ele usa esses novos seguidores para entender se o seu conteúdo é relevante. Então, se essas novas pessoas que chegaram não interagem com você, vocês podem prestar atenção. Quando você segue uma pessoa, a pessoa aparece para você. O post aparece. Aí você não interagiu com aquele post. Aparece de novo. Aparece alguma coisa dela. Sempre aparece assim uma publicação de 4 dias atrás. A última publicação da pessoa vai aparecer. E aí você não interage de novo. Ele entende que o seu conteúdo não é relevante. Poxa, a pessoa que acabou de seguir, ela estava interessada, ela te seguiu. Se ela acabou de seguir e ela não interagiu com você em nada, seu conteúdo não é relevante. Então, ele não vai distribuir para mais pessoas. E é aí que está o problema. Você nem alcança as pessoas do seu produto digital, nem alcança... Ao contrário disso, você perde engajamento. Então, por isso que, quando a gente fala de viralizar, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, eu preciso tomar o cuidado de que o meu conteúdo ele seja sobre o meu nicho. Por mais que ele alcance mais pessoas, ótimo, mas tem que ser sobre o meu nicho. E se ele é sobre o meu nicho, todos os meus outros posts, todo o meu feed vai estar condizente com aquele vídeo, para que a pessoa chegue ali e ela entenda o que está acontecendo. Então, tudo tem que conversar. E aí, gente, a gente já entendeu a importância da frequência, principalmente se você quer alcançar mais pessoas. E o impacto. Então, frequência mais impacto é igual à criação de relacionamento. Mas, poxa, para mim é muito difícil ter frequência. O que eu posso fazer? Senta e planeja. Porque, do mesmo jeito que para a gente, se você organizar o almoço de toda semana no domingo, vai ficar mais fácil você comer saudável, você não pedir comida. Do mesmo jeito é no Instagram. Você senta no domingo, no início da semana, começa devagarzinho, começa durante a semana. Depois você planeja o mês. Você não precisa planejar todos os dias do mês a princípio. Você pode começar planejando, poxa, essa semana eu vou lançar um produto novo, eu sei mais ou menos o que eu quero fazer. Essa semana tem tal evento, tem tal data, eu sei mais ou menos o que eu quero fazer. No início da semana, você senta, planeja direitinho, pensa no que você quer fazer. Quando chegar o dia, chegou sexta-feira e eu quero postar aquilo. Eu já sei o que eu quero. Eu não vou sentar e falar, ai, meu Deus, o que eu faço agora? Tinha que postar no Instagram. Aí não posta porque vai deixando para depois, e você não pensou no que postar, você não vai postar. Então senta, pensa um pouquinho, tira um tempinho. No início vai ser mais difícil, você vai tirar um tempo maior. Com o passar do tempo, você vai tirando tempos menores. Se você aprendeu com o Paulo, você viu aí que em 5 minutos dá para fazer tanta coisa. E agora a gente vai falar sobre formatos. Tá bom? A gente vai falar sobre os formatos que você pode usar no Instagram. O primeiro deles é o Reels. E aí as métricas mais importantes quando a gente está falando de vídeo. Por que Thaísa trouxe para vocês edição de vídeo? Ela não trouxe edição de foto. Porque hoje o Instagram ele é uma plataforma que, com os vídeos, você consegue alcançar muito mais pessoas. Então, vocês já viram que através do Instagram de vocês conseguem ver isso. E com os vídeos vocês conseguem um alcance muito maior. Então, por isso também que ela trouxe a edição de vídeo para vocês. E aí, quando a gente fala de Reels, algumas métricas são muito importantes, que é a retenção e os comentários também. Essa parte de retenção, quando você tem um vídeo ali muito longo, a retenção é curta, geralmente. As pessoas assistem ali os primeiros 20, se o vídeo for muito bom, 40 segundos, mas não assistem até o final. Então, se as pessoas não assistem até o final, isso é ruim, porque é isso que o Instagram usa, é a retenção, que ele usa o tempo de tela, o tempo que a pessoa ficou ali assistindo, é isso que usa para dizer se o seu conteúdo é relevante, se vai mostrar para outras pessoas. Se tem uma retenção baixa, as pessoas não estão gostando, por que eu vou mostrar para mais pessoas? Né? E aí, a importância do conteúdo autoral e original. Então, aquilo de vou recriar alguma coisa, vou pegar... Mas não comunica com o que eu quero passar para as pessoas que estão me ouvindo. Se não comunica com o que eu quero passar, talvez eu até alcance muitas pessoas, mas são as pessoas que eu quero alcançar? E aqui eu trouxe para vocês esses gráficos para vocês entenderem a diferença que faz o tipo de publicação.
Ó, aqui a gente tem imagens, que são posts fixos, que não é carrossel, só imagem. E as impressões vão até 29.970. Aqui em carrossel, a gente já tem um volume maior de impressões, 36 mil. E nos vídeos, 42.236. Então, a gente consegue ver a diferença. Eu aposto que vocês veem isso no dia a dia de vocês também. A diferença que faz, o alcance que você tem. Impressão são a quantidade de vezes que o vídeo foi visto, por exemplo. Ou que o post ou o carrossel. E aí, hoje, uma coisa muito legal é que os carrosséis, agora, se você colocar música, ele vai para a área de rios. Então, você consegue, se você colocar música, ele vai para lá. Então, você consegue, com os carrosséis, ter esse mesmo alcance que você teria com o vídeo. E aqui, a gente consegue ver a correlação entre impressões e outras métricas. Então, assim, se eu preciso ter um número de seguidores bom para ter impressões boas nos vídeos? Não. Esse gráfico mostra que curtidas, a quantidade de curtidas, isso, gente, é assim, quantidade de curtidas que eu tenho, quantidade de impressões que eu vou ter. Então, eu preciso ter muitas curtidas para ter muitas impressões? Esses dados mostram que não, quando a gente está falando de vídeo. Então, quando a gente está falando de vídeo, quando você, mesmo tendo ou não muitas curtidas, muito compartilhamento, muitos comentários, a diferença que faz é muito pouca. Isso não significa que não ajuda. Claro que ajuda porque vai aumentar seu engajamento, a interação com as pessoas. Se você tem mais interação com as pessoas ficam mais tempo vendo o vídeo, e tudo isso é tempo de tela, então aumenta o seu alcance. Carrossel. Como eu falei para vocês, também as métricas importantes são retenção e comentários. E aí o carrossel é legal, o carrossel tem um bom alcance, porque você tem uma boa retenção. A pessoa não vê ali o primeiro post e passa. Ela, se for interessante, ela arrasta para o lado. Por isso a importância da escrita persuasiva. Porque se você tem uma boa copy, as pessoas vão ficar interessadas em passar para o lado. E você tem que trazer isso em todos os posts do seu carrossel. Não só no título, não só na capa. Para que as pessoas continuem ali, para que elas queiram ver. Então, começa com um título que chame a atenção, faz o segundo post sem dar todas as informações, mas trazendo a pessoa para ver o restante. E aí isso ajuda a você ter retenção e aumenta a sua interação, o seu engajamento. E quando a gente fala de stories, é muito legal, porque os stories é onde você vai conseguir ter relacionamento com as pessoas. As pessoas, elas viram... Já aconteceu com vocês de começar a seguir alguém porque você viu um conteúdo legal, e aí você vê ela no dia a dia no stories, você fica tipo... nossa, vou parar de seguir, tá chato. Então é isso, é aqui onde você consegue proximidade com as pessoas, é nos stories. Então no seu dia a dia, é importante que você, de alguma maneira, esteja ali presente. Você não precisa aparecer o tempo inteiro, se não é o que você gosta, se não é o que você quer, você não precisa aparecer o tempo inteiro. Mas em algum momento, se você vai aparecer 3 vezes na semana, traz um conteúdo legal, traz alguma coisa de valor, tente se conectar com as pessoas, sabe? Converse com elas, conte a sua história, e não a sua história de vida. Conte uma coisa legal que aconteceu no seu dia, uma coisa que te fez pensar. Isso é muito legal. Às vezes você fala, isso aqui me fez pensar. A outra pessoa achou super legal e vai levar isso como identificação. E aqui nos stories, uma taxa importante que vocês têm que analisar é a taxa de voltar. Porque se a pessoa está assistindo seus stories e ela clicou para voltar, significa que o story anterior é muito bom. Então, a relevância daquele story é muito bom. Então, a pessoa... o Instagram vai entender que aquilo é legal e ele vai continuar replicando para mais pessoas. E aqui, gente, ali a sequência. Geralmente, as pessoas elas param de ver seus stories entre 3 e 4 postzinhos. Você, às vezes, tem um monte de pontinho. A tendência é que depois do quarto a pessoa não veja mais. Então, quando você precisa falar de alguma coisa importante, poxa, amanhã eu tenho uma venda importante para fazer. Eu tenho uma casa legal para mostrar. Se eu vou mostrar essa casa amanhã, eu vou ficar atento no que eu vou fazer nos stories hoje. Porque eu não sei se vocês já perceberam, quando você emenda muitos stories, hoje eu postei muito, amanhã eu postei muito, depois eu postei muito. É como se fosse uma sequência só. Se você não deixou essa sequência acabar e você continuou postando, é como se fosse a mesma sequência. E essa mesma sequência, se o Instagram já entregou e as pessoas estão pulando depois do quarto story, ele vai deixar de entregar.
Então, quando você tem uma coisa importante para mostrar, uma coisa importante, um evento, alguma coisa legal que você quer que as pessoas estejam atentas, poste, espere sair. E aí depois você começa uma nova sequência que você vai ter uma quantidade de visualizações maior. E aqui a gente tem um assunto polêmico, live. Vocês fazem, vocês gostam? Como que funciona isso? Tem medo? Por quê? Mesmo medo de falar na frente das pessoas. Tem uma coisa que é mais legal. Você está num lugar confortável. Você está falando para o celular. Podem ter várias pessoas te assistindo, muitas, dezenas, milhares, não sei. Mas você está no seu celular, você está no seu quarto, você está no seu escritório. Você consegue ter esse espaço seguro, sabe? Então você pode levar isso em consideração. Meu medo é o contrário, não ter ninguém. Eu sei, acontece. Acontece. Mas aí, ó, quando talvez na primeira não tenha ninguém, sabe o que você pode fazer? Você pode chamar alguém para fazer com você. Quando você. Aí vai ter duas pessoas. Não, mas assim, poxa, fulana, vou fazer uma live, entra lá, amiga, dá uma força. Mas, ó, se você chama alguém, você alcança novos públicos. Isso é muito legal. E aí, a live é um formato que aumenta a sua superfície de contato. Quando a gente pensa em pessoas que cresceram muito, que cresceram exponencialmente, como o Whindersson Nunes e pessoas assim, eles começaram em um momento em que o YouTube era muito forte. Então, no YouTube, você tem um tempo de contato muito maior com as pessoas. E aí você desenvolve o quê? As pessoas têm a sensação que te conhecem. Se as pessoas têm a sensação de te conhecer, elas confiam em você, elas gostam de te ver. Quando você apresenta alguma coisa, elas já têm a sensação de confiança. E a live traz isso. Por mais que os conteúdos do Instagram sejam hoje muito rápidos, você vê ali e às vezes você não vê até o final, você não presta atenção, a live tem essa força, sabe? De tempo de conexão. E aqui, eu quero deixar essa frase para vocês. Se quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira, nem lhes atribua tarefas e trabalhos, mas ensine-as a desejar a infinidade do oceano. Gente, é só sobre isso aqui. Quando você vai se conectar com as pessoas, quando você vai contar uma história, você não precisa vender o seu produto. Você precisa que as pessoas entendam o que o seu produto proporciona para elas. Então, se resolve o meu problema, ou se atende um desejo meu, você não precisa me convencer. Eu já quero o seu produto, eu vou atrás de você. Então, isso que é importante, sabe? Fazer as pessoas desejarem, as pessoas entenderem a resolução que você traz. E vocês têm alguma pergunta? Querem falar mais um pouquinho? Gente, vocês entenderam tudo? Mesmo que não seja sobre a apresentação. Alguém pode me ajudar com o microfone? Boa, meu nome é Marcos, sou publicitário, tenho uma agência lá em Luiz Eduardo. E, na verdade, é uma dica, né? Que você falou ali sobre os perrengues e tal. Eu tenho um amigo que faz isso muito bem, que é o Israel Pires. Talvez a galera do Corretores Imobiliários aqui deve conhecer. Ele faz isso muito bem. Ele pega o perrengue dele, cria um storytelling. E aí faz isso parecer uma coisa simples, sabe? E a gente se conecta com ele através disso. É muito bom. Perrengue. Gente, quem não passa por perrengue? E isso é uma coisa muito legal, porque, assim, às vezes, a gente pensa, eu não sou uma vendedora tão boa, eu não sei muito bem como me vender, como vender meu produto, mas tem alguma história sua, alguma coisa que você passou que as pessoas se conectam. E aí você consegue gerar essa identificação. Oi, boa tarde. Eu sou a Josana, eu sou médica. Eu estou começando nesse mundo do Instagram profissional. Eu queria, se você pudesse falar um pouco da diferença entre tráfego pago e patrocinado, que é uma coisa que a gente vem trabalhando e eu não entendo muito ainda. Tá certo. Ó, o patrocinado é o que você consegue fazer você mesma ali no Instagram. Então, poxa, e aí aí a gente tem pano para manga mais 2 dias. Mas assim, quando você vai fazer um patrocinado no seu Instagram, você precisa pensar em várias coisas. Você precisa pensar, primeiro, por quê? Qual é a intenção por trás disso? Fiz um vídeo legal, eu quero que ele alcance mais pessoas. Tá certo, pode ser. Mas aí
tem muitas outras coisas que você poderia aproveitar, sabe? Já fazer o vídeo com essa intenção. Então, já fazer o vídeo com a intenção de alcançar mais pessoas. E aí você já faz o vídeo, já pensa no roteiro de uma maneira diferente. E aí, ao invés de alcançar pessoas aleatórias, você consegue alcançar as pessoas do seu nicho e ter muito mais resultado. E quando a gente fala de tráfego pago, geralmente a gente contrata um serviço e as pessoas fazem o tráfego por uma outra plataforma. E aí, através dessa outra plataforma, você tem muito mais resultado. E aí você pode subir campanha. Então, se você está lançando um produto digital, geralmente a gente faz tráfego pago, sobe campanha, e aí são vários criativos. Criativos são vídeos. Vídeos ou fotos, coisas que chamem a atenção das pessoas, vários posts, e aí você sobe por lá. E não precisa necessariamente estar no seu perfil, o criativo. Você pode subir só pela plataforma. Deu para entender? Qual o melhor? Geralmente a gente tem mais resultado com tráfego pago. Se você consegue você consegue mais resultado com menos dinheiro. Ingrid, boa tarde, gente. Sou Kelly, sou personal e recentemente eu fiz um outro curso também voltado para essa parte de Instagram e lá me falaram que as 2 primeiras linhas, que é quando você entra no Instagram, são as mais importantes. Aí eu queria saber sua opinião, porque aconteceu um episódio, eu até chamei Thaísa para me acudir, porque eu falei, gente, será que isso é verdade? Eu trabalho com prevenção de lesão, performance, então meu público ele é da criança ao idoso. Todo mundo precisa de mobilidade, todo mundo precisa de estabilidade, enfim. E aconteceu que teve alguns posts consecutivos sobre idosos, mas não foi intencional. Eu fiz um post da minha aluna, em seguida eu dei uma entrevista, e aí uma outra aluna minha, que também era idosa, falou, você não posta mais nada meu, lererê. Aí eu fui e postei ela também. Então ficou ali aquelas primeiras, primeiros posts como idosos. E aí eu comecei a receber turbilhões de mensagens das pessoas. Minha mãe é cadeirante, você pode vir aqui. Minha mãe não sei o quê. E é só para idoso. Eu falei, gente, mas eu não trabalho só com idoso. E aí ontem eu estava tendo uma reunião com o pessoal da parte financeira, não tem nada a ver com marketing. E o meu professor, ele falou, e aí você não vai lançar o seu curso para eu alongar igual a velhinha lá do vídeo? Eu falei, gente, mas eu já dei uma limpa. Até falei, Thaísa, me socorre, grava aqui qualquer coisa para tirar esses velhos aqui de cima. Aí eu queria saber. Realmente. E isso, inclusive, é uma estratégia para quando você está ou querendo mudar de nicho ou trazer algum tipo de público específico. Porque você viu, o seu caso é uma prova social. Porque, assim, se eu ofereço uma vasta gama eu atendo todo tipo de pessoa, crianças até idosos. Mas se você começa a postar só sobre idosos, as pessoas vão entender naturalmente. Mas não é que elas vão... Poxa, essa menina só trabalha com idosos. Mas não, é porque eu preciso, e aí eu lembrei que fulana trabalha com idosos. Então, eu vou até ela, porque eu sei que ela trabalha com idosos. Então, essa é, inclusive, uma estratégia para quando você quer nichar mais o seu serviço ou o seu produto. Você direciona as pessoas através das suas postagens. E foi isso que você fez, mesmo que sem querer. Direcionou as pessoas, direcionou os idosos para te procurarem. E olha a força que o seu Instagram tem. Muito legal. Mas aí, como não é isso que você quer, então você precisa alternar os serviços. Isso, alternar os serviços, para que as pessoas entendam que realmente é uma coisa mais ampla. Você já falou que no feed, os vídeos, os reels têm um alcance maior. Nos stories também isso faz diferença de você postar uma foto ou um vídeo do que você está fazendo ou só uma foto do produto? Aí o que faz diferença de verdade é o que você está falando. Sabe? O que faz diferença é se você está se conectando com as pessoas. Mas quando a gente pensa em foto, a foto ela fica menos tempo ali. Então as pessoas têm um período de retenção. Isso eu estou falando porque, assim, gente, o que importa de verdade é o seu conteúdo. Quando a gente pensa em quero fazer um hackzinho, porque o que eu posso usar para driblar aqui, o que importa? Isso pode funcionar. Às vezes funciona, às vezes te faz ter um alcance maior. Mas o que funciona, de fato, é o seu conteúdo. Mas quando a gente posta uma foto,
a foto ela fica um tempo menor ali. E as pessoas ficam mais tempo durante a foto do que um vídeo longo, por exemplo. Então, um vídeo longo as pessoas não ficam, a retenção é menor, entrega menos. Entendeu? E a foto, as pessoas ficam por mais tempo, entrega mais. Sim. Isso. Exatamente. Exatamente. E por isso que o que importa de verdade é o conteúdo. Porque se for um vídeo longo, mas a pessoa quer ver, sabe? Eu quero ver o que vai acontecer no final, eu quero ver o que está acontecendo. A pessoa fica. Isso é importante porque, como Camila falou, a gente assiste muitos vídeos em lugares públicos, assiste vídeo no trabalho, no escritório. Então, quando você coloca legenda, as pessoas conseguem ver sem o áudio. Só que aí, gente, tem uma coisa legal também, que o Instagram ele já atualizou e ele tem essas legendas automáticas. Posso fazer uma contribuição? Pode. Sobre essa pergunta, Maíra, né? Sobre essa pergunta, a questão do formato de vídeo ou foto nos stories. Realmente depende do conteúdo e de como que você usa. Mas lembra da métrica do tempo de tela. E aí você vai adequar aquilo que funciona bem para você. Se você escreve bem, você consegue prender a pessoa, ela vai ficar segurando a tela do celular para ler o que está escrito. Isso gera interação, isso gera tempo de tela e retenção. Por exemplo, às vezes você usa uma estrutura com um texto fragmentado. Você divide o texto em 5 partes. A pessoa obrigatoriamente vai precisar segurar na tela para ler o teu texto. Isso faz com que o algoritmo se movimente, entendeu? De outro lado, se você usa um vídeo, mas ele não é tão bom, a pessoa vai sair. Uma outra informação importante que pode ajudar. Se você, por exemplo, eu adoro compartilhar frases, reflexões, etc. Se você abre o seu dia no Instagram fazendo esse compartilhamento, a pessoa sai do teu perfil. E ela saiu do teu perfil, você compartilhou, no caso, né? Então, vamos contextualizar. Eu compartilhei uma mensagem de bom dia, de um perfil que eu gosto, no meu story. A pessoa vai gostar da mensagem, vai para o perfil da outra pessoa. Ela saiu do meu. Se ela sai do meu, ela foi para outro lugar. Isso também interfere nas visualizações do meu story. Então, tudo isso é pensado também, sabe? Não só o formato, se é um vídeo ou se é uma foto, mas da onde que vem e se eu estou levando a minha audiência para um outro caminho. Isso também interfere, sabe? E é por sabe? isso que link também, a gente tem a mesma questão. Quando você coloca link, vocês podem perceber, você diminui o seu alcance, você diminui a retenção das pessoas, porque as pessoas saem para seguir o link. Então, se você é encaminhado para fora do Instagram, como a Camila muito bem disse, você consegue falar. Você consegue falar com as pessoas. Lá no meu link na bio, a pessoa vai para o seu perfil. Quando ela clica para entrar no seu perfil, é visita ao perfil, já é melhor. Ingrid, foi falado muito hoje com relação a planejamento de posts, roteiros e tudo mais. Compartilhar uma história rapidinha que comigo aconteceu o contrário. Eu programei fazer o vídeo ali, eu fui mostrar uma chácara, e aí eu programei o vídeo tudo, e aí no meio da gravação eu tropecei, quase caí. E estava com o celular na mão, e aí tremeu tudo e tal. E na hora que eu fui cortar a caída ali, eu decidi não tirar. E eu falei, eu vou postar assim mesmo para ver o que acontece. E é o vídeo que eu tenho mais visualização. Olha só, gente. Não, inclusive, uma coisa muito legal, Max, é que vídeos muito elaborados, eles tendem a ter uma menor interação, um menor alcance, porque vídeos muito elaborados não geram identificação. Então, não que você já tem técnicas maravilhosas. Então, você já tem técnica de angulação, já tem técnica de movimentação, já tem várias coisas. Usem isso a seu favor, mas não precisa de um vídeo super mirabolante, sabe? Um vídeo simples, um vídeo do seu dia a dia, da sua rotina, um vídeo que as pessoas se identificam, é muito mais interessante. E é o que a gente consegue fazer, né? É fazer o que a gente consegue fazer. É isso que é importante. Oi, gente. Sou Larissa Reis, também sou fonoaudióloga infantil. E pensando nessa interação, eu, pelo menos, estou mais presente nos stories, porque as mães adoram ver os brinquedos, ver a interação com a criança, a Maíra sabe. Mas, e pensando na interação com o meu público, aqueles emojis que, quando você clica, sobe, e também aquela interação de arrastar apaixonado e tal, seria interessante para manter o tempo de tela? Sim, com certeza. Sim. Use as ferramentas que o Instagram tem, todas a seu favor. Agora, assim, você tem que pensar... É interessante colocar em todo story? Não é? A pessoa, no primeiro ali, todo mundo reage. No último,
E eu já vi de outras pessoas assim, que estão no meio digital, eu não tenho nenhum conhecimento, mas aí falaram assim, não coloca de forma intencional. Sabe onde a gente pula? Uhum. É legal ou não é? Porque eu já Não. fiz isso, outras vezes eu já não fiz. Eu Não, falei, o povo não deve é. estar me odiando, então. Não, inclusive, quando você coloca, tem lugares ali que você coloca que, se você prestar atenção, você não teve nenhuma interação. Mas não é porque ninguém interagiu, é porque as pessoas não conseguem. Se você coloca muito no canto, qualquer um dos cantos, ou muito aqui nessa barra de avançar, ou muito nesse outro lado, as pessoas não conseguem clicar. Então não adianta. Mas então é bom colocar em um ponto onde a pessoa realmente vai clicar, mesmo não sendo intencional? Sim, sim. Tá bom. Na verdade, as pessoas, assim, Vai você ser colocou intencional. ali, você colocou ali e as pessoas vão realmente de propósito, porque gostaram. E isso já ajuda você a ter uma percepção se o seu conteúdo é de valor ou não, se você conseguiu interagir e ter essa identificação com as pessoas, tá? Gente, é muito interessante que vocês prestem atenção no que vocês estão, sabe, nos resultados que vocês estão tendo. Então, poxa, eu tô postando, hoje eu vi que foi legal. Eu não sei nem o que eu fiz que eu vi que foi legal. Então, tira um tempinho para analisar o que você fez que deu resultado. O que você repetiu que continuou dando resultado. E aí repete. Isso é muito importante, porque quando você começa no Instagram, às vezes a gente fica querendo todo dia fazer uma coisa diferente. Só que o nosso cérebro ele é programado para gostar de rotina. Do jeito que criança gosta de rotina, precisa de rotina, a gente está num tempo que as pessoas não veem, é tudo muito rápido, então você precisa repetir. Repete, 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 repete de maneiras diferentes. Não faz o mesmo criativo e joga lá toda quarta-feira que tem promoção. Faça de maneiras diferentes, faça um vídeo, mas repete o conteúdo, repete o que você está querendo passar para as pessoas. E quando elas ouvirem alguma coisa que tem a ver com aquilo, por isso a identidade visual é tão importante, para que quando as pessoas vejam uma coisa roxa, elas lembrem da Vivo. Só uma última pergunta para contextualizar a sua resposta. Quando você fala da gente compartilhar e a outra pessoa ir na outra página. Então, quando eu vejo uma postagem, vamos supor, eu vi de uma fono lá de São Paulo, uma dica legal. Eu gostei, eu vou colocar aqui na minha página. Aí eu vou e coloco só a página principal. Se a pessoa que está me vendo gostou do conteúdo e quer terminar de assistir e sai da minha página e ir para outra página, isso já é ruim. Então, quando eu for compartilhar, por exemplo, é melhor, ela faz um carrossel de 3 posts. Eu achava que eu colocava só um no meu, se a pessoa quisesse, ia lá no outro. Sim. Então, se eu quiser compartilhar essa informação, eu compartilho todos os posts da pessoa para ficar no meu stories. Não nesse sentido. Eu falei mais no sentido da pessoa, quando ela vai clicar na página que você direcionou, você tira ela do seu perfil. Mas, entenda, é muito pontual. Precisa de uma estratégia. Por exemplo, se eu for utilizar a lógica que eu falei hoje, várias pessoas me marcaram aqui no evento. Eu não teria repostado, porque ele vai baixar a visualização do meu Instagram, porque várias pessoas não vão querer ver. Porque muita gente vai ver que tem várias sequências de história e vai sair. Mas, para mim, isso é indiferente hoje. Importa, por exemplo, para a minha imagem, que várias pessoas falaram da palestra. Então, eu vou compartilhar os compartilhamentos. Então, não é uma coisa isolada. Precisa de um contexto. Por exemplo, vamos falar sobre essa questão do story, que você perguntou, né? A galera gosta de ver meu story. Tem um exemplo maravilhoso de story, que daí, eu vou te dizer, ele tira a pessoa do story, mas ele vende. João Mena. Se vocês repararem hoje as métricas, as pessoas passam mais tempo rolando a tela para o lado do que para baixo. Então, elas assistem muito mais story do que feed. Se você abrir nas suas métricas do Instagram, tem lá a quantidade de visualizações do story e do feed. O story vende muito mais. O que João Mena faz? Ele pega uma mensagem, ele usa essa questão da dor e do desejo e ele solta lá. Falei disso nos stories. Ele solta no feed. Corre todo mundo para os stories. O João vai lá e faz uma sequência maravilhosa, independente da opinião que as pessoas tenham dele. Ele é muito bom nessa questão de prender a atenção. Faz uma sequência maravilhosa e solta o link do combo dele lá, de venda. A pessoa vai sair do story dele, mas vai comprar. Então, depende da intenção que você tem, sabe? Então, ele consegue fazer a sequência, te prende, mostra o que ele resolve, você vai lá, clicou no link dele, ou foi para outra página e comprou, entendeu? Então, também depende muito da intenção que você tem, dos stories ou do feed. Dá o microfone para ela. Então, assim,
Ela falou assim que no caso dela, quando a pessoa, ela é confeiteira, quando a pessoa marca ela, é interessante que ela reposta porque passa credibilidade. A pessoa acaba não saindo para ir no perfil da pessoa para ver, mas ela gostou. Então, tem essa saída, mas às vezes é estratégico, intencional e bacana postar, sabe? Precisa só entender a lógica. Por exemplo, a depender da situação eu não vou repostar, mas a depender eu reposto. Então, você entender a lógica por trás te ajuda a performar melhor. Mais ou menos isso. E é por isso que eu volto a dizer, o que importa é o conteúdo, é a sua intenção por trás. A gente estava fazendo campanha para vender ingresso aqui para o Era Mobile Day. E aí alguém postou alguma coisa sobre hoje o dia de gravação. É interessante repostar isso? Se você precisa que mais pessoas vejam seus stories, não é interessante. Mas em um outro momento é interessante. Então, tudo depende da sua intenção. É por isso que tudo que você vai fazer no Instagram precisa ter intencionalidade. Quando a gente fala de intencionalidade, é exatamente isso. Tá bom, gente? Agora nós vamos ter um outro momento super especial. Vocês vão adorar e a gente vai ter mais bate-papo. E é isso, espero que vocês tenham... que a minha palestra tenha agregado, de fato, na vida de vocês, que vocês saiam daqui entendendo o caminho, tá bom? Que vocês precisam seguir. É isso. E obrigada.